Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do livro O Programador de Elite. Vamos tentar entender a filosofia por trás daquela jornada. Sabe, aquela que transforma alguém que está começando em um verdadeiro mestre da programação. Então, a grande questão é essa, né? O que, no fundo, transforma um iniciante num programador de elite? É uma pergunta e tanto. E a resposta para ela, bom, ela é a base de tudo que a gente vai conversar aqui. E olha só, a resposta já começa a aparecer aqui. A tese central do livro é exatamente esta. Programação se refere muito mais à prática do que à simples teoria. Ou seja, desde o comecinho eles já deixam claro, a jornada é sobre fazer, sobre botar a mão na massa mesmo. Não é só ficar lendo e acumulando teoria, sabe? É ação. Esse é o pilar de tudo. Ok, então vamos lá. Começando do começo, como tem que ser. É importante lembrar que todo especialista, todo mestre, um dia foi um completo iniciante. E aceitar, reconhecer esse ponto de partida é, na verdade, o primeiro grande passo para avançar. E aqui tem uma ideia que é fantástica. O livro chama esse ponto de partida de consciente incompetente. Parece um nome ruim, né? Mas é justamente o contrário. Não é uma fraqueza, de jeito nenhum. É um estágio de autoconsciência muito poderoso. É aquele momento em que a pessoa olha e pensa, ok, eu sei que eu não sei isso aqui, e é por isso que eu vou aprender. É uma verdadeira virada de chave. Beleza, ponto de partida definido. E agora? Como é que se sai desse estágio? A resposta é simples, mas não é fácil. A prática. É a constância, o dia a dia que leva à maestria. E o livro detalha isso em 3 pilares que são, assim, essenciais. Primeiro, a prática não é opcional, não é um extra, é o centro de tudo. Segundo, e esse aqui é matador, vale muito mais praticar um pouquinho todo dia do que se matar de estudar num fim de semana e depois largar. A constância ganha o jogo. E por último, paciência. Porque sem paciência, a frustração chega e leva tudo embora. E falando em frustração, esse é o grande perigo para quem está no começo. É a armadilha da ansiedade, sabe? A vontade de querer construir algo gigantesco logo de cara. Quando não se tem a base, o que acontece? Frustração. E a frustração é o veneno da constância. Ela quebra aquele ritmo tão necessário para evoluir. Tá, mas então, como praticar do jeito certo de forma inteligente? O livro traz uma analogia que é simplesmente genial para explicar isso. É a ideia de desmontar o carrinho. E como funciona na prática? É bem direto ao ponto. Primeiro, pega-se um projeto simples. Pensa numa calculadora, algo assim. Depois, estuda-se aquele código, tentando entender o que cada pedacinho faz. Terceiro, e aqui a mágica acontece. Começar a mexer, modificar, quebrar, adicionar uma função nova, ver o que acontece. E a regra de ouro, a mais importante, digitar o código, linha por linha. Nunca, jamais, só copiar e colar. A memória muscular que isso cria não tem preço. O motor por trás disso tudo, claro, é a curiosidade. A dica é começar com projetinhos pessoais, sabe? Coisas que resolvem um probleminha do dia a dia. Isso motiva muito mais. E hoje, com plataformas como GitHub, existe um parque de diversões infinito de carrinhos para desmontar. E, só para reforçar, sempre digitando. Isso cria hábito, cria memória muscular. Beleza, então a gente já tem a prática, a curiosidade, mas aonde tudo isso leva? Qual é o destino final dessa jornada toda? E essa imagem aqui mostra a transformação de um jeito incrível. A jornada vai daquele ponto que a gente falou, do consciente incompetente, onde cada linha de código é um esforço, até o destino, o inconsciente competente. E o que é isso? É quando a habilidade vira quase um instinto. A pessoa não precisa mais pensar em cada detalhe para codificar. Simplesmente flui. É a verdadeira maestria. Então, a gente já sabe de onde se parte e onde se quer chegar. Mas a pergunta é, como se faz essa viagem? Porque tem um último elemento nessa história. Um elemento que muita gente esquece, mas que é absolutamente fundamental para chegar lá. E esse elemento são as pessoas, a comunidade. O livro bate muito nessa tecla. Aquela ideia do programador gênio, trancado no quarto, sozinho. Isso é um mito, um dos maiores mitos da área. Pois é, vamos quebrar de vez essa imagem. Programar, principalmente em alto nível, não é uma atividade solitária. Muito pelo contrário. É uma atividade profundamente social. É isso, ninguém chega lá no topo sozinho. Os melhores programadores constroem rede de contato, fazem amizades e, fundamentalmente,
encontram mentores. Ter alguém com mais experiência para dar um norte, para ajudar a sair de um bloqueio, ou só para dar aquele apoio quando o desânimo bate, isso acelera a carreira de um jeito absurdo. Quando se compartilham as dificuldades, o obstáculo vira aprendizado coletivo. E, para a gente fechar, fica a reflexão. Vimos que a jornada para se tornar um programador de elite envolve prática, curiosidade e, o que é crucial, envolve outras pessoas. Então, a pergunta que fica no ar é: na jornada de cada um, quem é a figura do mentor? Quem está aí para guiar os próximos passos?